Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma aula de geografia aqui com o professor Ismael. Na nossa última aula, nós falamos de um conteúdo baseado na questão dos refugiados, né? Nós vimos lá um documentário, comentamos, e aí hoje, pessoal, estou trazendo para nós uma continuidade, né, no quesito migrações, né, os movimentos populacionais, os movimentos migratórios e suas características. Vejo que nós, já estudando a questões relacionadas aos refugiados, né, nós vimos que há uma diferença entre refugiado e o imigrante propriamente, né, porque todo refugiado ele é considerado um imigrante, né, por conta da trajetória migratória que ele exerceu, né, ou exerce. Já um migrante, não propriamente ele pode ser considerado um refugiado, né? As migrações ela acontecem por situações variadas, diversas, e é o que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, chamar a atenção de todos para esse conteúdo, uma continuidade do assunto sobre refugiados, né, no contexto do século XXI. Vimos alguns casos e hoje nós vamos estar abordando a questão propriamente das migrações, no que tange uma migração forçada e uma migração espontânea. E por que os povos migram, né? Então, aqui eu até faria, para o terceiro ano, essa pergunta, mas por que os povos migram? Por que as pessoas migram de um lugar para outro? Quais fatores colaboram para essa migração? Quais características têm certos imigrantes? Então, essas são perguntas que nós vamos estar comentando e respondendo na aula de hoje, a respeito dos movimentos migratórios. Aqui no nosso slide, nós podemos ver já algumas imagens que mostram para a gente algum perfil, alguma característica da sociedade que migra, dos povos que migram, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de migração, passar mais um slide aqui para nós observarmos algumas nomenclaturas, né? Por exemplo, migrações. Eu gosto sempre de ratificar. A migração é o processo de movimento populacional. Tanto quem chega como quem sai. Aí você vai lembrar comigo bem aqui que, quando eu falo de migrações, eu estou falando dos dois movimentos, o de emigração e o de imigração. Emigrar é quem sai, imigrar é quem chega. Então, ambos os processos corroboram a ação migratória. Então, quando eu falo de migrações, estou falando desses dois movimentos, de chegada populacional e de uma saída também de certos grupos populacionais. E aí vamos entender o porquê que essas populações migram, né? Que fatores levam a isso? Então, migrações são esses deslocamentos de grupos humanos, né, que se afastam de suas residências habituais. Então, vejo que, no caso dos refugiados, que nós já estudamos em aulas anteriores, eles migram por questões de conflitos étnicos, por questões de perseguições políticas, por questões de guerras civis, por questões de perseguições religiosas. Então, são N fatores que colaboram para uma migração ocasionada no que diz respeito aos refugiados. Então, o nome é sugestivo. São pessoas, são agrupamentos humanos que estão em busca de refúgios. São refugiados, né? Estão à busca de uma guarida, de um apoio de determinadas regiões ou países, diante de uma situação que estejam passando nos seus locais de origem, né, nos seus países de origem. E aí chamam-se refugiados. Então vejam bem que hoje em dia há muitos refugiados pelo mundo, por N situações, econômica, questão da fome, questão de perseguições políticas, conflitos étnicos, muitas situações provocam os refugiados. E esse movimento,
ele favorece também ao movimento migratório, certo? E, por outro lado, há migrantes que não propriamente são refugiados, são migrantes que, por determinados fatores ou por particularidades, tenderam a migrar para algum país, para outra região, e foi por conta própria, não porque foi forçado. E aqui não é importante a gente já lembrar, pessoal, que temos migrações forçadas e migrações espontâneas, né? Justamente disso. Então, o refugiado, ele exerce uma migração forçada, ele é forçado a sair. No documentário, nos conteúdos que vimos anteriormente, aqui no terceiro ano, vocês vão lembrar comigo que, no tocante aos refugiados sírios, eles até trouxeram ali uma palavra na frente da reportagem, dizendo que são médicos, são fisioterapeutas, são farmacêuticos, são pessoas pertencentes a um grupo social, né? São trabalhadores, mas que saíram mundo afora em busca de refúgio, se configurando assim refugiados, por conta das perseguições e conflitos lá que estava e ainda não está tão sarado, né, digamos assim, lá na Síria, né? Com a questão do Bashar al-Assad, ou até então presidente, e o grupo, né, do Estado Islâmico. Os dois estão rivalizando ainda no território sírio. E com isso, a população civil saiu para outros países em busca de refúgio, se configurando assim os refugiados. Vamos mais um aqui, pessoal. Vejam bem agora, nós temos mais algumas classificações sobre a questão dos refugiados, né? Vejam bem que migrações. Aí nós temos aqui, acompanhe comigo, quanto ao espaço, migração interna e externa. Aí você vê migrações internas, a questão do êxodo rural e do êxodo urbano. Isso aqui nós podemos trazer mais para o espaço brasileiro, certo? Nós estudamos, nós sabemos, nós lemos sobre a questão da migração interna, da migração brasileira. Você vai lembrar, Bia, aí, que você já leu, você já estudou e você já sabe a questão da migração do Nordeste para o Sudeste do Brasil, principalmente para o estado ou para a cidade de São Paulo. Você sabe que o São Paulo é a nossa mega cidade, é a nossa metrópole, é a cidade cosmopolita. E por ser uma cidade cosmopolita, São Paulo vai estar agregando pessoas de todo o território brasileiro, pessoas que são do Nordeste, pessoas que são do Norte, pessoas que são da região Sul, além desses, pessoas de outras nacionalidades também. Então, há uma migração para a região de São Paulo, que é o Sudeste. Hoje, claro, a migração no Brasil ela já mudou um pouco. Quando eu falo de São Paulo, eu vou lembrar que o Brasil vive um movimento moderno de migração chamado de ruralização. O que é a ruralização? É a saída da grande cidade, retornando para a zona rural ou para as cidades pequenas do Brasil. Inclusive, um detalhe para todos não esquecer aqui no terceiro ano. O Brasil hoje, no Brasil, quem mais cresce são pequenas e médias cidades, certo? Porque as grandes cidades brasileiras, nossas grandes metrópoles, elas estão já praticamente estagnando o crescimento urbano e o crescimento populacional, certo? Então, já, segundo o IBGE, já temos dados de uma migração de retorno, certo? E N fatores colaboram para isso. Vocês sabem, é claro, que uma grande metrópole brasileira, a questão do desemprego, a questão da violência urbana, certo? O estresse, os congestionamentos quilométricos, tudo isso são fatores que colaboram para uma fuga, né? Uma saída das pessoas, né, da grande cidade para cidades menores, cidades interioranas. Aqui na questão você vê também migrações externas, certo? Então, tem, no caso do Brasil, vamos falar de um cenário atual. Hoje o Brasil é um país que recebeu, né, e está nesse destaque da questão dos imigrantes venezuelanos, né, por conta de fatores socioeconômicos. A Venezuela ou os venezuelanos saíram numa migração, né, no êxodo aí para alguns países aqui da América do Sul, certo? Com destaque primeiramente para a Colômbia, que foi o país que recebeu o maior número de venezuelanos, e em segundo lugar aí o Brasil, o Peru, certo? Outros países da América do Sul que também receberam venezuelanos. Então, além dos venezuelanos, pessoal,
que é um caso mais recente, é importante a gente citar que o Brasil também recebe muitos imigrantes peruanos e bolivianos, que apesar de o Brasil apresentar inúmeros problemas socioeconômicos e também relacionados ao desemprego, pessoas ou populações dos países vizinhos ainda tendem a migrar para o Brasil, certo? Principalmente ficam em redutos, né, populacionais de imigrantes em São Paulo, no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Paraná, certo? Até de um dado bem novo, é importante lembrar que no estado do Paraná, né, tem muitos imigrantes, né, imigrantes haitianos, imigrantes angolanos, certo? Para quem não sabe, o Brasil está cheio de imigrantes, né, que vieram em busca de oportunidades também aqui no Brasil. Então, o Brasil, ele nunca deixou o perfil dele de ser um país de imigrantes. Você sabe que nós já nascemos com esse viés, né? A questão do imigrante, tanto o português que chegou aqui, construindo, né, essa história de formação do território brasileiro, como também o africano que veio, né, trazido como escravo, mas que também representa essa etnia diferente que veio para cá, sem falar o indígena que já habitava o nosso território, né? O dono da terra que já morava aqui há muito tempo. Então, o que acontece? O Brasil é um país de migrações e hoje continua do mesmo jeito. E quanto à saída, você sabe que brasileiro tem em todo o país, em todo lugar, praticamente, né? E para onde o brasileiro vai, professor? Destaque para os Estados Unidos, né? Para o Paraguai, que é até chamado Brasiguaios, certo? Para a Argentina e também para o Japão. Tem grande destaque de povos brasileiros nesses países, tá certo? E quanto à duração, a migração pode ser uma migração definitiva ou pode ser uma migração temporária. Por exemplo, executivos, empresários, magnatas. Então, esses representam a migração temporária. Quando viaja para outro país, passa meses, passa um período. Internamente, vamos dizer aqui, quando em São Paulo está no período da coleta, né, de cana-de-açúcar, ou então lá digamos, no sul do Brasil, está no período da colheita da uva. Então, tem muitas pessoas, trabalhadores rurais, que migram de outro estado para passar 4, 5 meses naquele estado, trabalhando naquela colheita, né, naquela colheita. E isso representa uma migração temporária, né, uma migração temporária. Quanto à forma, pode ser voluntário e forçado, o que nós já falamos, né? Quando a pessoa migra por conta própria, é uma migração voluntária, é uma migração espontânea. Quando é forçada, aí já não tem o querer dela. Ela foi forçadamente, saiu do seu lugar de origem. Então, pessoal, algumas formas de migrações, você lembra aí comigo. Vou passar mais um aqui para nós, que é quanto ao controle. Tem a questão da migração legal e da migração clandestina, que você também já tem percebido em alguns noticiários, né? A questão da migração, do refugiado, como nós estávamos conversando em aulas anteriores. A questão da Europa, que alguns países é mais a favor de receber o imigrante, outros países não querem saber de receber o imigrante, com isso gera uma tensão dentro do território europeu. O que nós falamos, que já ascendeu novamente na Europa a questão da xenofobia, que é um medo, que é um pavor, que é uma desconfiança dos estrangeiros, tá certo? Nós já comentamos sobre isso. Então, a migração clandestina é uma migração que é fora da legalidade do país que está a receber. O migrante, ele é um migrante clandestino, né? Ele até não recebe alguns direitos que alguns países oferecem para quem migra dentro da legalidade. Muito bem, mais um aqui, pessoal. Opa, o que temos aqui? Aqui é um histórico que mostra movimentos populacionais desde a antiguidade, quando o homem deixou de ser nômade, né? O homem passou a ir em busca de alimentos em lugares mais distantes e, por conta disso, ele teve que fazer uma rota migratória, né? Você sabe que as comunidades elas começaram a se movimentar, a se locomover sobre o território, sobre o espaço. E aí veio nascer essa questão da migração, de um território para outro, de um espaço para outro. Bem aí. Vamos mais um? Opa! Aqui ele fala da questão da migração internacional e de mão de obra.
eu quero comentar isso daqui com vocês, né? O nomadismo, no princípio, quando as comunidades ainda não tinham, né, a necessidade, podemos dizer assim, de ter uma saída mais espontânea, né? E aí, por conta disso, andava atrás de quê? De alimentos, que eram chamados viveres, né? Atrás dos viveres. Aí, de uma região a outra, né? De uma região a outra, onde tinha esses viveres. Os frutos, áreas que favorecia a coleta, favorecia a pesca, favorecia a caça de algumas espécies de animais para a alimentação, né? E aí eles iam de lugar em lugar atrás desses alimentos. Uma migração rural-urbana, que é o caso básico brasileiro, né? Nossas grandes cidades cresceram justamente por conta de uma migração rural-urbana, que é o êxodo rural, e esse camponês passou aí para a grande cidade, né? Aumentando o número populacional nas nossas grandes cidades. Aqui tem a questão dos refugiados, que nós já estamos comentando, e a migração internacional de mão de obra, quer dizer, aquela questão, né? Uma mão de obra que algum país até necessita. Como nós estudamos anteriormente, a Alemanha, precisando de uma mão de obra jovem, né? de esse trabalho. Então, ela estava recebendo muita gente, né? Muitos imigrantes, diferente de outros países europeus. Vamos mais um aqui, pessoal. Aqui nós temos alguns conceitos. Deixa eu tentar aqui. Ele fala aqui das migrações, a questão do movimento, né, os horizontais, a população se chamada de movimentos migratórios. Então, esses movimentos horizontais, esses deslocamento populacional. Nós temos aqui uma imigração e a emigração, como nós falamos no início dessa aula. Quem imigra é quem chega, quem emigra é quem sai, né? Então, quem sai, por exemplo, de Parnaíba é o quê? Um emigrante. Quem chega em Parnaíba é um imigrante. E ambos formam os movimentos populacionais. Mais um aqui, as migrações internas e externas, nós já falamos agora há pouco, internas no Brasil, e as externas quando saem, né? Quando o brasileiro vai para outro país, ou então quando chegam pessoas estrangeiras aqui no Brasil, de outras nacionalidades. E aqui, mais uns detalhes para nós, as migrações também podem ser classificadas com relação ao tempo, né? Nós já até comentamos um pouco. Definitivas. Esse desenho é muito bonito, pessoal, essa charge, que mostra que em 1908, ó, Porto de Kobe, quando os migrantes, né, os imigrantes japoneses saíram com destino ao Brasil, né? Porto de Santos foi onde eles chegaram, que é o navio Kasatomaru, certo? Então, a colônia japonesa no Brasil é muito grande, né? A colônia, e o destaque lá para São Paulo, você já viu falar justamente do bairro da Liberdade, né? Que é um bairro japonês em São Paulo. Então, assim, são migrações definitivas, vieram para ficar. E as migrações temporárias, olha aqui, um deles aqui é interessante isso daqui, que é a questão do trabalho, não é a migração temporária, né? Pode ser para outro país, pode ser para outro estado brasileiro, é por temporada. Então, nós temos sazonalidade, aqui um boia fria, na coleta da cana-de-açúcar, que ele migra apenas no período dessa colheita da cana. E a migração pendular, você vê aqui o modelo de um passageiro, uma pessoa, que vai pegar o metrô, né? Então, essa migração pendular, pessoal, ela é uma migração diária. Geralmente acontece em grandes cidades, em metrópoles, quando o trabalhador sai de manhã muito cedo da sua cidade e vai trabalhar no grande centro, na cidade polo daquela metrópole. Então, ele sai de uma cidade menor, viaja 100, 200 quilômetros, né, 1h30, 2 horas de viagem, e ele faz esse trajeto de manhã cedo e à tardinha retornando para a sua casa. Por isso que, às vezes, a gente conta o nome de cidade dormitório, para as cidades que fazem parte da área metropolitana de uma grande cidade, né? Então, São Paulo, por exemplo, é uma grande metrópole brasileira que o conjunto de cidades que ela engloba são no total de 29 cidades. 29 cidades. Aqui perto nós temos outras metrópoles, como, por exemplo, Fortaleza. São 7 cidades agregadas à grande área metropolitana de Fortaleza. Tem Belém, tem São Luís do Maranhão, né? Então, são cidades que são metrópoles. E aí, há um agregado de uma construção urbana, de uma movimentação populacional e dos fluxos, né,
deslocamentos de pessoas, deslocamento de mercadorias, fluxo de capital, tudo envolvido nessa grande metrópole. Então, pessoal, aqui é justamente o que nós vamos ficar por hoje, essa classificação e esses conceitos de migrações. Então, um abraço para todos e até o nosso próximo encontro ou a nossa próxima aula. Tchau, pessoal, um abraço forte para cada um e até outro momento que nós vamos estar presente aí.